Desespero nos advogados do Bolsonaro. A revista Carta Capital mostrou aí com fontes na Procuradoria-Geral da República que o atual PGR, que é o Paulo Gustavo Gonet, é ele quem faz as denúncias aí no caso dos atos terroristas do dia 8 de janeiro, ele vai denunciar o Bolsonaro aí no mês de junho, pelo menos em 13 inquéritos. O Bolsonaro vai ser denunciado por inúmeros crimes que, somados, dão mais de 90 anos de jaula. A coisa vai ficar bem feia para ele. A Carta Capital também fala aí que esses processos levarão à prisão do Bolsonaro. Só que não é nem disso que eu vou falar aqui. Acontece que os advogados do Bolsonaro foram avisados aí e achincalhados, humilhados publicamente na imprensa por ministros do Tribunal Superior Eleitoral. Esses ministros disseram que, olha, eles avisaram aí, ó, o Bolsonaro muito provavelmente vai ser preso e ele continuará inelegível sim, e a culpa é dos advogados. Eles é quem fizeram uma estratégia errada. Dizem aí esses ministros que, como tudo é política, os advogados não souberam aí fazer uma estratégia que o Bolsonaro pudesse no futuro reverter aí os processos que tem contra si. A estratégia que eles adotaram acabaram levando o Bolsonaro a 3 condenações no TSE que já transitaram em julgado e que não tem mais como ele recorrer a lugar nenhum. Então a situação aí dele é cada dia pior. Os advogados, imagina a carinha de bunda dos advogados. Os advogados depois deram uma entrevista ao Globo dizendo que não iam comentar, mas o Bolsonaro está furioso. Já são dois veículos aí diferentes avisando, ó, vai ser preso, não tem o que fazer. Agora a giripoca vai piar e vai piar com força. Tem muita gente aí, eu vejo, desanimada, dizendo, não acontece nada com eles. Olha, ninguém tá mais irritado que eu com a demora do judiciário brasileiro. Ainda mais porque eu sempre faço esse paralelo aqui, de que quando era o PT no poder lá no governo Dilma, não tinha essa de, vamos julgar, quando transitar em julgado. Não, prendiam os petistas todos, inclusive líder do PT no Senado, deputados do PT, dirigentes do PT, eram todos presos, e aí depois viam se eram inocentes ou não. E o pior, no fim todos foram inocentados, todos, sem exceção. Foram presos injustamente, inclusive o Lula, ficaram presos alguns muito tempo, outros menos tempo, foram achincalhados por toda a imprensa e no fim eram inocentes. Agora com os bolsonaristas, nossa, para prender um bolsonarista graúdo aí tem que passar meses, aí é preso, aí depois faz delação, ok, aí é solto, fez a delação, ok, aí para prender outro demora, aí prender outro demora, e para prender o chefão da quadrilha demora muito. Mas tem um paralelo aí, que eu vi alguns jornalistas fazendo, que é o seguinte, para prender o Lula, imagine você como estava a oposição ao Lula, que acreditava nos crimes do Lula, em 2014, 2015, 2016, 2017, eles esperaram 4 anos para que o Lula fosse preso em 2018, aí, em abril de 2018. Para eles foi uma espera que parecia interminável. Muitos também falavam, não vão prender o Lula, não. Acabaram prendendo. E no caso, não tinha nem crime do Lula. O Lula foi preso sem provas. No caso do Bolsonaro, ele deixou o poder faz 1 ano e 5 meses. Então, se você pensar, é muito menos tempo. A situação do Bolsonaro está deteriorando muito mais rapidamente. E olha que não tem na época do Lula era uma perseguição total, era toda a imprensa, todos os veículos de imprensa, eles não davam nem sequer voz a um comentarista sequer que pudesse falar a favor do Lula ou mostrar ali os crimes da Lava Jato. Eu lembro que o Boulos escreveu ali uma coluna na Folha e a Vera Magalhães escreveu uma coluna no Estadão e depois foi às redes sociais pedir para que o Boulos fosse demitido da Folha, porque ele ousou escrever ali uma coluna que ele nem falou com todas as letras, mas falava, olha, a Lava Jato está perseguindo. E aí falava, não pode, esse cara é um extremista radical, tem que ser demitido. E você via jornalistas pedindo publicamente a demissão de quem tinha opinião diferente, era um Deus os acuda. Hoje, você não tem isso. Você tem lá no UOL, jornalistas como a Thaís Oyama, que é garota de recados de fascista. Você tem no UOL, tem lá um professor de direito, Nayerovitch, que até 2 meses atrás ele estava defendendo o Bolsonaro todos os dias, quase todos os dias. Faz uns 2 meses que ele mudou e falou, Bolsonaro vai ser preso. E aí ele falou, dado isso, isso, isso e isso, o Bolsonaro tem que ser preso, ele será preso. Agora não tem mais como. Quer dizer, o cara até mudou de opinião. Mas você tem inúmeros jornalistas aí na grande mídia que estão a favor do Bolsonaro. Você tem editoriais aí do Estadão dizendo que o Alexandre de Moraes está indo contra a lei. Você não tinha isso na época do Sérgio Moro contra o Lula. E olha, que é uma perseguição danada sem crime. Nesse caso tem todos os crimes. E mesmo assim, com parte da imprensa ali
virando um bolsonarismo moderado, não existe bolsonarismo moderado, mas fingindo moderação, principalmente Folha e Estadão e Metrópolis são veículos bolsonaristas hoje, Poder 360 também é um veículo bolsonarista, mas não tem tanta audiência como esses outros aí, as ações estão andando rápido. E aí o que acontece? Ministros do TSE deram uma entrevista aí ao Globo e ao UOL, dizendo o seguinte: olha, o Bolsonaro foi condenado e tornado inelegível 3 vezes. E os advogados tiveram uma estratégia errada. Os advogados poderiam entrar com embargos de declaração. Embargos de declaração, para quem não sabe, é o seguinte: tem uma sentença, e aí o advogado diz: pô, não entendi direito a sentença, você pode esclarecer este ponto e esse ponto aqui que não ficou claro. E aí o juiz, aí tem um prazo também para o outro lado, e aí depois um prazo ainda maior para o juiz dizer: ó, isso aí que você não entendeu, advogado, é isso, isso e isso. E aí, imagina que isso atrasa o processo em 2, 3, 4 meses, depende de quanto tempo demora para julgar. E aí, quando isso é julgado, aí o juiz diz: ó, então tá condenado e agora é aqui, ó, esse é a parte minuciosa, é assim. E aí o advogado diz: ó, não entendi de novo. Você pode me explicar mais sobre esse ponto? E aí demora, e demora, e demora. Eu vou dar um exemplo: o Eduardo Azeredo, que é do DEM, e agora era do DEM, agora foi pro PL. O Eduardo Azeredo, a esposa dele foi ministra do Bolsonaro. Eu confundi com a Arruda, que os dois são mesma corrupçãozinha. O Eduardo Azeredo, ele ficou mais de 10 anos entrando com embargos de declaração no STF para impedir sua prisão, porque o mandado de prisão dele só seria emitido quando acabasse ali o processo. E para acabar o processo tem que ser julgado em embargo de declaração. Aí quando era julgado um, ele entrava com outro. Era julgado outro, ele entrava com outro. Ele ficou mais de 10 anos fazendo isso. E aí ministros do TSE, que é quem julga, disseram: ó, se os advogados do Bolsonaro fizessem isso no TSE, o processo dele não teria transitado em julgado. E aí, em determinado momento, quando a composição do TSE tivesse maioria bolsonarista, ou quando a política do Brasil mudasse, a situação política, e tivesse ali uma tendência mais bolsonarista, o Bolsonaro podia entrar e tentar reverter isso aí, porque o processo ainda estava valendo. Tem uma coisa, eu fiquei pasmo. Por quê? Porque embargos de declaração foi decidido pelo STF que eles não podem mudar o mérito, ou seja, se alguém foi condenado e pediu embargo de declaração, me explica melhor aí a sentença, o juiz não pode mudar a sentença nisso. Mas sabendo aí que as cortes superiores no Brasil, a lei não interessa, o que interessa é o político, principalmente julgamentos de políticos, né? O que interessa ao lado político e a articulação que é feita, eles já admitem: se o Bolsonaro tivesse feito isso, daria aí, passa por cima do que diz o STF, passa por cima. Daria para ele ter, em algum momento, se tornado elegível novamente. Mas como não fizeram isso os advogados do Bolsonaro, então ele ficará inelegível aí até 2030 e não tem o que fazer. E o pior, tem mais 16 ações contra ele no TSE, uma deve ser julgada aí no segundo semestre desse ano, e ele deve ser inelegível aí no segundo semestre desse ano. Os advogados do Bolsonaro deram entrevista dizendo que não é inteligente comentar as declarações e comentar a estratégia da defesa. Pois é, você vê aí que até os ministros aí do TSE estão debochando dos advogados do Bolsonaro. E outra coisa que é preocupante, você vê ministros de um tribunal superior, que no caso é o Tribunal Superior Eleitoral, dando dica para advogado. Agora, qualquer político que for tornado inelegível, olha, entra com embargo de declaração aí que os próprios ministros já disseram que adianta, hein? O próximo aí que tiver na lista que acabar condenado pelo TSE, é só ir entrando com embargo de declaração para sempre. Eu vou dar um exemplo. No STF, o Collor foi condenado, o Collor não foi preso até agora, porque o Collor entrou com embargo de declaração e está lá, tramitando, ele espera que isso vá tramitar até o processo dele prescrever, e ele não é preso nunca. Isso é o que os políticos ladrões querem. E você vê que tem, em pleno 2024, tá cheio de ministros do STF e do TSE que são não apenas coniventes com isso, mas vão à imprensa, nessas jornalistas aí que são porta-voz de bandido, e vão lá e dão a dica ainda para os advogados, via imprensa, em rede nacional, façam isso. Não façam igual os burros dos advogados do Bolsonaro. Faça assim, que você jamais será condenado, porque o seu processo jamais acabará, e aí, quando mudar a situação política, você consegue até uma absolvição. É essa aí que diz. Só que tem um problema.
O próprio Nayerowicz, que eu citei aqui, que ele era contra a prisão do Bolsonaro, defendia o Bolsonaro em tudo e mudou de opinião faz alguns meses, ele falou, olha, tem uma decisão, ele lembrou, tem uma decisão do STF, que foi a decisão que fez prender o Azeredo, que diz o seguinte, olha, quem entrar com embargo de declaração, muitas vezes, além de o mérito transitar em julgado imediatamente, como punição, ainda vai sofrer uma multa milionária como punição. Então, os ministros do TSE estão dando dica aí que o próprio STF já disse que não pode fazer. Só que não pode fazer, mas o Collor está fazendo, por exemplo, e com ele não teve multa, não teve aí a punição de transitar em julgado imediatamente, já decretar a prisão dele, nada. Aí você vê que a lei é para uns de um jeito, para outros de outro jeito. Depende de quais amigos tem uns e outros, e a influência desses amigos em determinado momento. Ó que coisa, como são as coisas. Pois bem, aí, olha só, voltando aqui ao tema do início do vídeo da Carta Capital. A Carta Capital diz o seguinte, ó, a Procuradoria-Geral da República está terminando as denúncias que serão feitas contra o Bolsonaro. Uma denúncia já está praticamente pronta, que é a denúncia do caso do cartão de vacinação. Porém, o Procurador-Geral da República mandou o caso de volta para a Polícia Federal e disse, olha, façam a lição de casa, vocês têm que ligar esse caso aqui com o caso do dia 8 de janeiro, porque há indícios de que esses casos são ligados. O Bolsonaro precisava de um cartão de vacinação falso para ele e para a filha dele, porque o Bolsonaro precisava fugir do Brasil no dia 30 de dezembro, porque ele não queria estar no Brasil nem na posse do Lula com medo de ser preso, e nem no dia que eles já tinham decidido que seria o dia da tentativa de golpe, que era 8 de janeiro. Ele não podia estar lá, ele tinha que ter um álibi ali. Então, o Bolsonaro não sabia se ele entrando nos Estados Unidos como presidente do Brasil e sem data de volta, se não iam pedir o cartão de vacinação dele em determinado momento. Eu peço aí a sua inscrição no canal, seguiremos aqui na luta.